E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo, estamos começando mais uma aula de História. Nesta semana nós daremos continuidade ao estudo sobre os reinos e povos da África. Na semana passada nós iniciamos esse tema falando um pouquinho sobre os reinos e povos ali de Gana e de Mali. E hoje nós daremos continuidade ao tema, estudando sobre os povos Iorubás e Bantus. Esses quatro povos que nós estamos estudando ali no continente africano, claro que tinha muitos povos, além desses lá, também de grande importância. Esses quatro povos aqui que nós estamos estudando foram considerados por muitos historiadores um dos maiores povos e de extrema importância para o desenvolvimento da África. Então, a partir de hoje, a partir de agora, né, desta aula, nós vamos iniciar ali pelo povo Iorubás e os Bantus. Pessoal, vocês sabiam que a população brasileira é formada por ancestrais desses povos que nós vamos estudar hoje, os povos Iorubás e Bantus? Então, a população negra, né, a população preta e parda brasileira descende desses povos que nós iremos estudar na aula de hoje. Segundo o texto aqui, ele vai dizer que o Brasil tem a segunda maior população negra do mundo, do planeta, né? Da Terra. Ele perde somente ali para a Nigéria, que é um outro país africano. Segundo dados ali do censo de 2000, segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que nós aprendemos sobre esse instituto no ano passado em Geografia, cerca de 97 milhões de brasileiros são pretos e pardos. E é a partir ali do século XVI que muitos africanos foram trazidos, né? Foram trazidos para onde hoje é o Brasil por Portugal, foram trazidos forçadamente, que aí a gente já começa a entender a relação dessa situação, dessa condição através da escravidão, que nós vamos estudar bem detalhadamente este ano, no sétimo ano, aqui na disciplina de História. E vai dizer o texto ali, ó, muitos africanos foram trazidos forçadamente para o Brasil pelos portugueses na condição de escravos. Eles pertenciam a uma grande variedade de povos. E esses povos ali pertenciam ao reino, né, ao reino de Bantu e Urubá. Então eles vieram da África trazendo cultura, trazendo formas linguísticas e principalmente a religião. Certo? Seguindo ali, os reinos iorubás. Né? Então agora nós vamos começar a ver as características dos reinos iorubás. Claro que eu vou deixar com vocês um texto de apoio que também passa mais informações. Vou trazer alguns pontos importantes e eu preciso que vocês leiam o texto para complementar a videoaula. Tranquilo? Quero começar mostrando um mapa aqui, e nesse mapa vai mostrar aqui o território dos reinos iorubá. Esses reinos hoje, eles se localizavam onde hoje é a Nigéria, o Beni e o Togo. São três países africanos. Então, os reinos iorubás se localizavam nessa região, onde ficam esses países hoje, Nigéria, Beni e Togo. O primeiro ponto ali, ó, os povos eles eram monoteístas, de língua nagô, certo? Cultuam o deus Olodumaré ou Olorum e tem orixás como secundários. Quando a gente começa a ler o nome desses deuses, né, a gente começa a relacionar ele aqui com algumas religiões brasileiras. Como eu falei, a cultura negra e os povos que vieram dos iorubás e dos bantos trouxeram a cultura para o Brasil. Hoje nós temos uma religião muito grande, muito conhecida, que é as religiões de matrizes africanas. Por exemplo, o candomblé. O candomblé é uma religião de matriz africana que veio da África, principalmente dos reinos iorubás e bantus. Certo? Aí aqui nós temos, ó, o Ilê-Ifê, né? É um berço de toda a religião tradicional iorubá, um lugar sagrado, onde os deuses ali chegaram, criaram e povoaram o mundo.
e depois ensinaram aos mortais como os cultuarem nos primórdios da civilização. Então, esses povos, né, que viviam ali nos reinos de Yorubá, esses povos ali, eles tinham uma ligação com a religiosidade muito grande. Para eles ali, o Deus dele, né, eles cultuavam só um Deus. Tinha um Deus principal, né, que eles chamavam ali de Olodumaré, aqui é até, ou então Olo. E abaixo desse Deus, tinha os deuses secundários, que nós vamos ver aqui nesta aula. Eles habitavam ali os territórios da atual Nigéria, Benin e Togo, como nós vimos aqui. A forte relação entre os mundos espiritual, o Orun e o material, né? O Aiwe, que é a terra, que se completam entre si. Então, eles buscavam, através da religião, completar o quê? O mundo espiritual com o material e com a terra. Então, é uma religião assim muito que foi difundida, né, entre os reinos de Yorubá. Claro que eu, professor, fui dar uma estudada para entender um pouco mais sobre essa relação, né, da religião com a população dos reinos de Yorubá. Eu tive bastante dificuldade em encontrar material. Quando a gente vai estudar sobre os reinos e povos da África, é sempre muito difícil encontrarmos materiais que explicam detalhadamente. Ao contrário, quando nós vamos estudar sobre a Europa, sobre algumas regiões aqui da América, da Ásia, há muito conteúdo, né? Há muitas informações. Mas quando é a África, a gente tem muita dificuldade de achar material, né, que fala sobre determinados assuntos que a gente está precisando conhecer. Ainda sobre os Yorubás, vou trazer aqui mais 3 pontos importantes. Ó. Os povos de língua Yorubá habitavam territórios da atual Nigéria, Benin e Togo. Eu coloquei aqui porque eu preciso reforçar, principalmente em relação à localização. No Brasil, recebem várias denominações, como Jejés, Nagôs, Angolas, Congos ou Fulas. Esses povos receberam essas denominações. Então, quando esses povos de Yorubá chegaram aqui no Brasil, eles receberam essa denominação. As pessoas chamavam ele de Jejés, Nagôs, Angolas, Congos ou Fulas. Até eles se denominavam dessa forma. As comunidades ali yorubás, que se desenvolveram principalmente no sudeste da atual Nigéria, se constituíam um dos grandes centros civilizatórios da Guiné. Foi difícil falar civilizatórios. E chegaram a influenciar outras civilizações da região, como o Reino de Benin. Quero até mostrar aqui para vocês, esse aqui ó, é um território que pertencia aos reinos de Yorubás, onde constituíam grandes regiões, grandes reinos, como nós podemos falar. E os principais reinos era esse, ó, o Oyo, estou circulando aqui, eu acho que é assim, o Oyo, que é assim que fala, né? Aí temos o outro aqui, ó, temos o Ketu, mas aqui está aqui, ó, Ketu, aqui está Ketu, talvez é a forma de se pronunciar, e temos o Ife, ou Ifé, tranquilo? Que eram considerados os principais reinos iorubás, os maiores, os mais desenvolvidos, os mais ricos, tranquilo? Vou mostrar 2 deles para vocês. O reino de Ifé, né, na verdade era como se fosse uma cidade-estado, e essa cidade-estado ainda tinha um território que ele conseguia reinar, cuidar. A cidade de Ifé é considerada pelos Yorubá o lugar de origem de seus primeiros grupos. Então, o lugar de origem da cultura do reino Yorubá foi ali na cidade de Ifé. Ifé é berço de toda a religião tradicional Yorubá, né? A religião de Orixá, o candomblé do Brasil. Então, o candomblé do Brasil surgiu lá na África, na região ali da cidade de Ifé. E teve seu auge ali, ó, ali no século
XII até o século XVI. Vou trazer aqui, falei que ia trazer só dois reinos, mas eu trouxe aqui bem semelhantes, muito semelhantes em relação à cultura, que é de Beni e de Ió, conforme está aqui no título do texto. E eu trouxe duas informações. Os Obás eram os líderes espirituais que governavam Beni. Eles eram chamados, denominados assim, comandavam o império. Já ali em Oió que se fala, né? O Oiô, vai depender da pronúncia conforme a língua. As pessoas que comandavam o reino eram chamados de alafins, certo? Aqui a gente vê algumas esculturas ou pinturas que retratavam como que era formado o reino, certo? Aqui nós vemos uma escultura de uma mulher, né? Talvez cozinhando ou buscando água. Aqui é uma outra escultura que talvez é um pouco difícil de entender se é mulher ou homem, né? Observando assim. E aqui uma representação cotidiana através de uma pintura, de um Obá. Um Obá é um líder espiritual que comandava o quê? O império de Beni. É uma pintura ali que retratava. Ele está ali em cavalo, andando, e o povo está próximo a ele. A gente vê ali que eles estão utilizando instrumentos, né, de som. Tem até animais, ó, né, tigres, eu acho, né? Parece tigres. Então aí deve estar tendo alguma comemoração, algum festejo para o Obá. Até aqui está tranquilo, pessoal. Eu preciso que vocês, se vocês tiverem dúvida sobre esse tema, entre em contato com o professor, certo? Parece um pouco difícil de compreensão, mas não é tão difícil assim não. A gente, se tiver difícil da compreensão da forma como está a aula, vocês entrem em contato comigo. Eu regravo a aula, explico novamente. O mais importante é que vocês consigam entender. Belezinha? E aqui nós temos alguns orixás, alguns deuses secundários. Eu falei no início da aula que nós tínhamos o deus principal, e desse deus principal, abaixo dele, tinha os deuses secundários. Esses deuses secundários, ó, é muito semelhante aos deuses de matrizes africanas que tem aqui no Brasil, né, do candomblé. Então, por exemplo, esses orixás aí, ó, IBG, ou então Oxumaré, tem o Iemanjá, que é a deusa dos mares, o Ogum. Então, cada deus secundário tinha uma finalidade. Então, tinha o deus lá da guerra, a deusa dos mares, a deusa da tempestade, tinha lá o Exu, que é o deus guardião dos templos. Então, cada deus tinha uma finalidade, certo? E agora a gente entra ali nos bantos. Saímos de um reino e agora vamos entrar no reino de Bantus, beleza? Quero pedir para vocês acompanharem um texto comigo, por favor. A expressão Bantus designa diversos povos. Então, o significado de Bantus é diversos povos africanos, com línguas diferenciadas, né? Cujas línguas têm uma origem comum. Elas têm uma origem comum, mas elas têm o que nós chamamos de sotaque, certo? São vários povos com uma língua em comum, mas com diversos sotaques. Aqui nem aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, você vai lá em Minas Gerais, ele tem um sotaque, a língua tem um sotaque diferente da região sul, nordeste, e algumas línguas têm a língua banta, né, ou bantus, passa por algumas modificações dentro do império, certo? Segundo especialistas ali no texto, os bantus seriam originários das terras localizadas na atual fronteira entre Camarões e Nigéria. Vou mostrar um mapa para vocês da localização dos bantus. E também o texto ele vai dizer que esses povos eles ocupavam cerca de 2/3 do continente africano. O território deles era muito grande. É um território muito grande mesmo, com muitos povos, distribuindo-se por faixas de terra que vai da África do Sul até um pouco acima da linha do Equador, conforme nós vamos ver aqui nesta imagem, neste mapa. Está vendo todo esse marronzinho aqui, ó?
é o território Banto. Olha só o tamanho do território. Muito grande, não é? Seguindo aqui, ó, trazer algumas informações. Segundo maior continente, né? Segundo maior do continente africano, e os povos que residiam, os povos bantos, foram trazidos para o Brasil forçadamente como escravos pelos portugueses. O povo possui ali a sua própria organização, sua arte, sua visão de mundo. Então, são povos desenvolvidos, que desenvolveram a sua própria arte, a sua cultura, a forma de ver o mundo. Acreditava-se, através de muitos especialistas, que eles tinham o próprio calendário, diferente do que nós conhecemos. Eles tinham uma ligação muito forte com os seus deuses. E tanto que, por exemplo, eu até coloquei aqui, ó, sabe aquele berimbau, que é um instrumento de som, de produzir música, de som, principalmente utilizado ali na capoeira, o berimbau e a cuíca, que é muito utilizado no samba, são instrumentos bantus que foram trazidos da África para o Brasil. Então, esses dois instrumentos, tanto o berimbau e a cuíca, não são instrumentos brasileiros, como muitas pessoas acham. São instrumentos africanos trazidos do Brasil, trazidos da África para o Brasil, né? Porque quando os bantus vieram para o Brasil, eles trouxeram a sua própria cultura. E eles utilizavam muito desses instrumentos, tanto para festas e principalmente para culto aos deuses. A capoeira, por exemplo, o maracatu e o candomblé de Angola são algumas das heranças desse povo, do povo banto, que trouxe aqui para o Brasil. São uma dessas heranças. Então, quando a gente vê ali a capoeira, que pode ser uma dança afro, ou até considerada uma arte marcial, foi trazida da África. Então, a capoeira, que para boa parte do mundo considera a capoeira como um esporte, ou então uma arte marcial, ou uma dança brasileira, não, na verdade a capoeira é africana, vindo dos povos bantus. Aí eu quero trazer aqui para vocês, aproveitar esse momento e falar sobre a rota transatlântica de escravos, principalmente vindo desses dois reinos, os Yorubás e os Bantus. E eu quero que vocês acompanhem comigo o texto, eu vou explicando para vocês. As incursões europeias na África e a necessidade de mão de obra nas Américas instauraram no continente uma rota de comércio de escravos, a rota transatlântica. Então, os portugueses e europeus iam até a África, capturavam a população desses dois reinos, os africanos, os bantus e os iorubás, capturavam eles, escravizavam eles e traziam para as Américas, né? E a exemplo do Brasil, né? Os escravos foi o maior produto de exportação oferecido pela África nesse período. Claro que tinha muitos reinos e muitos povos da África que tinham escravos, né? E que vendiam esses escravos africanos para os portugueses. Aqui nós temos um mapa que vai mostrar o tráfico ali de população banta, ou banto, né? Que vinham ali da África, ó, região de Angola, República Democrática do Congo, né? Regiões ali do Moçambique, ó, vinham para o Brasil dessa forma, através de navios. Eles chamavam de navios negreiros, né? É um navio construído somente para transportar escravos africanos. Aqui nós temos o tráfico vindo do reino de Yorubá, aqui nós temos a África, né? Tudo isso aqui é a África. Aqui é o reino de Yorubá. E a população africana em condição escrava vinha dessa região da África. Pessoal, e aqui eu encerro a aula de hoje. Nós daremos continuidade a outros temas na próxima semana. Agradeço por vocês terem ficado até aqui. E lembre-se, ficou em dúvida, entre em contato com o professor, está aqui para ajudar vocês, beleza? E vamos compartilhar esses saberes e Feliz Natal a todos!